bater um papo, trocar conhecimento. E eu quero agradecer em nome do coletivo de Capoeira Angola, porque a gente tem essa preocupação não somente de falar de capoeira, mas a gente tem essa preocupação também de estar falando sobre sociedade, sobre comunidade. E a gente sabe do seu trabalho de pesquisa, né, com o povo do Mali. Tem o seu texto que foi lido sobre notas sobre a solidariedade, o fenômeno da orfandade na sociedade da Costa do Marfim. Foi esse texto que a gente passou para o pessoal estar lendo, mas eu quero que você se apresente, assim, para quem não te conhece, e também fique à vontade para estar discorrendo sobre as suas pesquisas, sobre aquilo que você quiser estar falando para a gente, aquilo que for pertinente para você estar falando, porque a gente quer te conhecer, estreitar essa relação da gente enquanto capoeirista, enquanto cidadão, com você, assim, uma pessoa tão importante, tão perto da gente, e acho que a gente não sabe aproveitar tanto conhecimento tão perto, né? E aí eu quero estar passando a palavra aí para vocês, já agradecendo de novo. Deixa eu abrir o meu microfone. Tabata, super, super obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz. E eu queria começar pedindo desculpas, porque inicialmente marcamos para a semana passada e depois eu tive que solicitar a alteração, porque apareceram compromissos lá da universidade, então as coisas vão ficando meio emboladas nesse tempo todo. Então, eu peço desculpas, mas pelo menos conseguimos chegar hoje, né? E que seja o primeiro de muitos outros encontros que poderemos fazer também nessa jornada que ainda temos por aqui e que, com certeza, é uma jornada ainda de muitos anos. Eu fico muito feliz com o convite, por várias razões. Uma delas, por estar entre amigos, eu acho legal falar com amigos e amigas. Na segunda-feira, estava numa roda com o mestre Peu e com o mestre Roxinho, e com uma mestra, esqueci agora porque o nome não aparecia corretamente, então eu também sou péssimo para nomes, né? Mas foi uma roda também muito legal, organizada lá pelo mestre Peu, e como sugestão de uma das colegas lá do grupo, aí eles fizeram o convite também para uma troca de experiências, né? Eu achei muito interessante, uma coincidência, assim, de repente estar com dois diferentes grupos que certamente se conhecem um pouco, e também pela escolha do texto, né? Esse texto foi escrito há bastante tempo, mas foi um texto que exigiu mergulhar bem fundo em alguns aprendizados para conseguir tirar dele alguma coisa que fizesse sentido, né? Eu fui orientando do Fábio Leite, eu gosto de contar uma história que eu tive com ele, que foi logo depois da minha defesa. Eu defendi em abril de 2002, né? Então eu estou aí há quase 20 anos, o Fábio morreu há 2 anos atrás, e lembro que logo depois da minha defesa, no dia seguinte ele ligou e fez uma pergunta muito fácil de ser respondida, ou uma pergunta muito fácil, mas cuja resposta não era tão fácil, né? Ele disse assim: como é que você está se sentindo agora que você já é doutor? E aí eu disse: não mudou nada, estou me sentindo da mesma forma. Ele falou: ainda bem, porque tem gente que acha que a vida muda, né? E, de fato, ela pode mudar em alguns aspectos, mas naquilo que talvez seja mais importante em cada uma de nós, não muda. Aí, em seguida, ele completou dizendo assim: eu nunca perguntei para ele o que significava isso que ele disse, né? Qual era o sentido, mas ele disse: então tá bom, agora vai fazer alguma coisa inteligente na vida. E eu não sei dizer se foi uma crítica àquilo que eu tinha feito, ou se ele estava dizendo: olha, a academia é só mais uma página das nossas vidas e vamos tentar fazer alguma coisa que de fato tenha sentido nas mudanças, né? Ele era um marxista, militante, então eu quero crer que foi muito mais
mais nesse sentido, né? E acho que o que ele estava dizendo é assim, não perca suas vinculações com seus lugares, não perca suas vinculações com as pessoas, não perca suas vinculações com a sociedade real, verdadeira, né? A academia, de fato, é uma parte só desse todo, né? Então, eu sempre fico muito feliz quando tenho essa oportunidade de fazer uma conversa que me permite um outro tipo de diálogo, né? Um pouco na linha daquilo que você já me ouviu falando, Tabata, a Sara também, um pouco na linha das reciprocidades, né? Eu acredito que a reciprocidade funda as relações humanas e ela funda e alimenta aquilo que é o espaço comunitário. E os espaços comunitários são esses espaços nos quais identificamos a capoeira, identificamos as comunidades quilombolas, identificamos as nossas comunidades terreiro também. Então, eu entendo que são os espaços de saberes, né, de troca de saberes. E aí as trocas, as trocas colocam também algumas regras, né, nisso tudo, e é muito diferente, nesse sentido, muito diferente da academia. Eu acho que talvez seja esse tipo de contribuição que nós estamos precisando para pensar outros modelos de sociedade, para pensar outras coisas. Aí o terceiro motivo que me alegra é porque eu completei em julho agora desse ano, eu acho que eu falei isso para você, Tabata, completei em julho desse ano 20 anos de Costa do Marfim, né? Isso é bastante tempo, parece pouco tempo, é bastante tempo, e a pandemia que nos colocou dentro de casa, e temos o privilégio de poder ficar dentro de casa, quando boa parte da humanidade não pode ficar dentro de casa, né? Me permitiu também revisitar algumas coisas, mexer em caixas de fotografias. Eu tinha o hábito, há 20 anos atrás, que era o hábito talvez das mães de vocês, já que eu estou vendo que todo mundo aqui tem a metade da minha idade ou menos da metade, mas nós adorávamos imprimir fotografias, né? Então, do tempo que eu passei na Costa do Marfim, depois um tempo também no Mali, eu sempre fiz fotografias, mas sempre foi nada de uma busca de fazer uma fotografia que tivesse uma vontade de congelar o outro, né? Por isso que muitas fotos são fotos de paisagens, né? E as minhas fotos também nunca foram feitas com sentido antropológico de dizer eu estive aqui. Ele era como se a foto fosse a comprovação do ter estado num determinado espaço, num determinado lugar, né? Elas sempre foram fotos assim feitas de alguns momentos que eu queria registrar e deixar momentos guardados, né? E mexer com essas fotos hoje, por vezes é muito risível, né? Outro dia eu encontrei uma foto em que eu estava montado num burro, isso no Mali. E muito engraçado porque eu tenho uma foto também montada num burrinho, mas quando eu era muito pequeno, meu pai era um homem que gostava muito de fotografias e todo domingo, passava na rua de casa, não todo, mas muitos domingos, passava pela rua de casa um fotógrafo puxando uma zebra. Na verdade, era um burro que os caras pintavam. Vocês talvez tenham visto já fotos assim, que eles pegavam um carneiro e pintavam o carneiro de cor-de-rosa, por exemplo, e uma carrocinha. Ou pintavam o burro como se o burro fosse uma zebra. E aí passava e fazíamos aquelas fotos que a gente chamava de binóculo, né? Mas é monóculo, porque é um só, mas a gente chamava, a coisa que só tinha uma entrada, a gente chamava de binóculo, como se pudesse ter um binóculo com uma entrada só. Então, eu fiquei olhando essas fotos e fazendo algumas associações, e essas associações, meras construções do meu imaginário, porque é uma forma também de tentar explicar o que foi essa minha busca já de muitos anos sobre a África, né? Eu acho que tem alguns elementos que não estão diretamente associados à minha educação escolar, e aí eu não vou chamar de formal, porque para mim toda educação é formal, mas educação escolar, né? Mas eu acho que tem uma relação
com algumas coisas que eu vi da minha infância. Primeiro, que eu sou neto e filho de baianos, que eu nasci na zona leste de São Paulo, em um lugar chamado Jardim Três Marias. A minha referência ali era de um lugar da periferia de São Paulo, da periferia da zona leste, com muitos nordestinos, com a presença forte de nordestinos, e com uma marca naquele espaço, que era essa marca que eu carrego até hoje, das reciprocidades. Então, eu nasci em 1965, em um momento em que as relações coletivas e comunitárias ainda eram muito fortes. Então, a abertura de um poço dependia da participação de todo mundo. O levantamento de uma casa e até a cumieira também dependia da participação de todo mundo. E todo mundo se ajudava, né? Se ajudava, era quase que uma obrigação imposta, porque a solidariedade ela pode ser também uma imposição da sociedade, já que ela é que vai possibilitar as proteções sociais. Então, não fazer parte significa abrir mão de ser também protegido pela sociedade. E quando não abrimos mão, quando resolvemos pactuar nessa perspectiva da solidariedade, nós entramos nesse circuito que não é o circuito das trocas, mas sim o circuito do dar, receber e retribuir. Eu estou fazendo o movimento da mão aqui para dizer que é um movimento mesmo que se coloca, dar, receber e retribuir, e isso é diferente da troca, porque a troca é apenas dar e receber, enquanto que e ela não gera proteção social, enquanto que dar, receber e retribuir, que não é troca, ela estabelece sim, além de uma temporalidade dentro daquele grupo, ela vai estabelecer regras, além do fato de que ela mesma vem das regras. Quais são as regras? As regras do dom, né? Ou, para falar, como diríamos talvez em português, as regras da dádiva. E nós fazemos isso ainda hoje, né? A capoeira faz isso. Quando alguém entrou aqui, eu não lembro quem foi, não sei se foi a Lilian que falou, estou com saudade do cheiro de vocês, estou com saudade, não sei se foi essa expressão que você usou, Lilian, nem sei se foi você ou se foi a Verô? Não, a Verô entrou depois. Eu não lembro quem foi, mas alguém usou isso, cheiro do sovaco. Perfeito, Luísa, perfeito. Então, cheiro do sovaco. Olha, nós estamos falando de uma sociedade que troca fluidos vitais. Então, o cheiro do sovaco é o cheiro da pessoa. Então, é uma forma muito linda para dizer eu estou com saudade da pessoa, né? Porque nós, normalmente, odiamos tudo aquilo que diz respeito, ou a sociedade ocidental, que diz respeito ao cheiro humano. Quando alguém faz destaca o cheiro da pessoa, nossa, como você está cheiroso, ela está se referindo a um perfume, ela não está se referindo ao cheiro da pessoa. Então, a nossa sociedade ela é selvagem a ponto de alguém dizer que está com saudade do cheiro do sovaco, né? O que é isso, né? Eu estou querendo dividir aqui, pelo menos em duas partes. Estou dizendo, não estou querendo dizer que selvagem aqui no sentido que a sociedade ocidental utiliza, mas é selvagem no sentido de que não nos dobramos a um conjunto de regras impostas por uma forma de cultura que se quer universal por ser ocidental. Então, que vai dizer, esse é o cheiro, esse é o padrão, são determinadas coisas que vão se colocando. Então, eu gostei quando ouvi isso, né? Então, voltando a um ponto inicial, e eu já vou avisando que eu não sou nem um pouco cartesiano, e quem já esteve comigo em algumas situações como a Sara sabe o que eu gosto de fazer é de não ter ordem nos pensamentos, né? É claro que aí as pessoas dizem que muitas vezes eu falo, e minha filha diz isso, né? Pai, pô, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas se passar um beija-flor, eu paro para comentar sobre o beija-flor, porque eu não vou perder a chance de falar do beija-flor ou de falar de algumas coisas. Então, eu não me permito ficar dentro de caixinhas. Então, o fato de ser filho filho e neto de baianos do Recôncavo, né? Então não é qualquer Bahia, até porque a Bahia é muito diversa, né? Nem toda Bahia come acarajé, né? Se você for
para lugares da Bahia, você pedir um acarajé, as pessoas vão perguntar o que é isso e vão dizer, isso eles comem lá na Bahia, não aqui, né? Muito embora mesmo você estando na Bahia. Mas os meus pais chegaram aqui muito cedo, se conheceram aqui, muito embora fossem moradores, fossem nascidos em cidades vizinhas ali do Recôncavo, que talvez vocês conheçam, que é Sapé-Açu, que está bem próximo de Cruz das Almas, e uma outra cidade que é São Felipe. Então, minha mãe de Sapé-Açu, meu pai de São Felipe, mas a minha avó tem uma relação com Nazaré das Farinhas, que quem conhece a ilha de Itaparica, quando você atravessa a ilha, a primeira cidade que você encontra do outro lado é Nazaré das Farinhas, né? Eu costumo acreditar, eu quero acreditar que os filhos dos migrantes de uma primeira geração, ainda que fiquem numa zona intermediária, mas eles terão uma formação degustativa, uma formação de visão do mundo muito, muito mais vinculada ao lugar de origem dos pais do que ao seu lugar de nascimento, né? Isso por quê? Porque a primeira geração vai educar os seus filhos, vai dar aos seus filhos aquilo que teve no seu lugar de origem. Então, no padrão da alimentação, o que vai se comer, as histórias que serão contadas, os elementos que serão trazidos, a forma de se organizar socialmente, né? Tudo isso a migração ou a diáspora vai permitir, né? E eu estou usando aqui a palavra diáspora só para incluir toda essa discussão também numa coisa maior. Não estamos falando apenas de uma relação que se dá entre uma cidade da Bahia e a cidade de São Paulo, mas isso também acontece no plano mais internacional, né? O migrante, ele leva, por isso que não é à toa que um brasileiro que migre para algum lugar e a pessoa diz assim, pô, o que você gostaria de comer? Eu daria a minha vida para comer uma feijoada. Por quê? Porque tem uma formação degustativa e afetiva também em torno da alimentação. Então, só que a alimentação ela não está desprovida, ela não é só uma questão para encher o bucho, né? Ela é mais do que isso, né? Ela tem um componente simbólico muito grande, porque é em torno do prato que nós também contamos histórias, é em torno do prato que nós falamos um conjunto de coisas. Então, a comida, para usar uma expressão do Lévi-Strauss, a comida é boa para pensar, né? As gerações seguintes vão começar a separar o feijão do macarrão, mas a geração anterior tinha o feijão junto com o macarrão, e você já deve ter visto pratos assim, que a pessoa coloca o arroz, o feijão e o macarrão. Depois as gerações começam a colocar restrições, dizendo, não, isso é absurdo, macarrão não se corta, macarrão não se come com colher, macarrão isso. São as regras que vão sendo impostas para dizer, isso é a polidez, isso é a polidez. Comer farinha tudo bem, mas colocar farinha com melancia não. Onde já se viu comer farinha com melancia? Olha, isso é uma prática que você encontra em vários lugares, né? E a melancia com a farinha pode parecer estranho para a experiência degustativa de alguns, e para outros é uma das grandes maravilhas, né? Então, eu cresci um pouco nesse universo, né? Sendo filho de mãe e de pai baianos e tendo uma vinculação muito grande com a minha avó, e hoje eu percebo o quanto ela me influenciou nas escolhas que eu fiz em vários momentos da minha vida, talvez muito mais do que o meu pai e a minha mãe. Acho que a minha avó foi quem mais me educou, mesmo tendo ficado menos tempo com ela, no contato com ela, mas ela foi quem mais me educou nas minhas escolhas, né? Minha avó, eu nunca soube dizer se a minha avó era ou não ligada às religiões de matriz africana, mas minha avó era uma mulher que colocava branco toda sexta-feira, mas eu nunca vi qualquer referência a isso, né? E na minha casa era uma casa de gente católica, mas que em vários momentos, em várias necessidades, sabia muito bem que existia a dona Juvelina, que era quem benzia. Então, a dona Juvelina benzeu todo mundo. Então, as nossas vinculações naquele lugar era com o universo católico, de uma igreja próxima, mas nós estávamos povoados de elementos, às vezes elementos invisíveis, que nos ligavam também às religiões de matriz africana, e tinha uma umbanda bem próxima, né?
E eu lembro que ninguém falava, nem bem nem mal, era como se ela não existisse, ninguém falava, esse barulho está incomodando, ou esse barulho é legal, mas eu era muito curioso e queria muito ter ido lá. Nunca fui, mas queria muito ter ido lá. Eu também acho que uma das primeiras motivações que eu tive foi certa vez que eu encontrei nas coisas. Minha mãe era empregada doméstica e trabalhou muito tempo ali próximo, ali no Tatuapé, próximo da FEBEM. Então, ela desembarcava na FEBEM, não sei se vocês chegaram a conhecer onde era a FEBEM, na Celso Garcia, mas ela desembarcava na FEBEM, e a FEBEM era a nossa grande ameaça para estudar. Minha mãe dizia assim, se vocês não estudarem aqui, é para cá que vocês virão. Então, e o nosso medo era de ir para a FEBEM. Então, a escola passou a ser um bom lugar, quando a escola nunca foi verdadeiramente um bom lugar. Ela descia e subia ali para o trabalho, era um casarão imenso, né? Hoje eu tento imaginar quais foram todas as opressões sofridas pela minha mãe naquela casa imensa, né? E que as pessoas pareciam simpáticas, quando na verdade não existia simpatia alguma, era uma relação mesmo de patroa e empregada, né? E minha mãe, às vezes, levava algumas coisas para casa, né? Algumas coisas que eu chamaria aqui do resto, né? O resto do brinquedo, o resto de alguma coisa, sempre levava para casa. E essa patroa da minha mãe, Dona Elza, lembro muito bem o nome dela, porque eu também fazia pequenos trabalhos para eles. De vez em quando eu brinco, do fato de ser hoje pró-reitor, eu brinco dizendo de Dalit a pró-reitor, né? Por que de Dalit a pró-reitor? Porque na Índia cabe aos Dalits, né, que não são castados, o trabalho de pegar as fezes da vaca, o estrume da vaca, que vai ser usado, por exemplo, na queima de fornos, né? E a primeira vez que eu ganhei dinheiro na minha vida foi pegando estrume de cavalo, foi pegando cocô de cavalo, porque ela colocava isso nas plantas. Então, eu pegava, secava e depois levava. Então, eu passei um tempo coletando cocô de cavalo e ainda hoje adoro cocô de cavalo. Acho que cocô de cavalo tem um dos cheiros mais brilhantes do mundo. Acho que me remete à infância, mas me remete a um tempo muito legal da minha vida. Então, nessas idas e vindas aí, eu encontrei um cartão postal que minha mãe recebeu. Um cartão postal enviado por essa patroa dela, da África do Sul. Ela viajou para a África do Sul e mandou a foto de uma princesa, parecia assim como... uma princesa não, era uma noiva Zulu, mas tinha uma referência ao fato de ser uma princesa, né? E eu achei bastante interessante aquilo. Eu não consigo hoje precisar que tipo de interessante foi, mas foi muito interessante ter visto aquilo pelo seguinte: hoje eu consigo fazer uma vinculação no tempo e no espaço, porque eles eram portugueses. E eles, talvez, essas figuras às quais me refiro, talvez tenham tido alguma relação com Angola e Moçambique. Por quê? Porque no processo de independência de Angola, principalmente de Angola, muitos foram os portugueses que migraram para Portugal e outros que migraram para a África do Sul e outros que migraram para cá. Eles não conseguiam, e aqueles que não conseguiam se adaptar a Portugal optaram depois pela África do Sul. Então, se manteve um fluxo e um refluxo, uma relação aí bastante intensa com não vou chamar de comunidade, mas desse grupo que sai de Angola e depois também que vai sair de Moçambique, um outro grupo, né, e que vai se refugiar em Portugal, vai se refugiar na África do Sul e que também vai se refugiar aqui no Brasil, né? São 3 lugares importantes, lembrando que em Portugal eles não foram bem recebidos, porque eles se achavam portugueses, mas os portugueses os achavam africanos, né? Então, eram portugueses de segunda ou terceira categoria, né? Então, isso faz com que eles acabem preferindo a África do Sul, e a África do Sul naquele tempo era um paraíso, nós estamos no momento do apartheid, e aos brancos era garantido absolutamente tudo, né? Essa talvez tenha sido a primeira imagem que eu vi da África, primeira imagem mesmo, e não vou saber dizer para vocês
que tipo de sinapses ocorreram, quais as sinapses ocorreram no intervalo aí do primeiro momento que eu vi com o momento depois, com os 16 anos, quando eu resolvi que eu queria ir para a África. Então, eu resolvi que queria ir. Não era ir à África, era ir para mesmo, porque era ir para não voltar mais aos 16 anos, mas isso pode ter alguma relação com as minhas primeiras experiências com racismo, né? Pode ter alguma relação. De qualquer forma, e agora eu vou dar um salto no tempo e no espaço, de qualquer forma, isso, o que aconteceu comigo aos 16 anos, me persegue ainda hoje, porque foi aos 16 anos que eu conheci o Fábio Leite, que virou depois o meu orientador. Eu queria ir à África, algumas pessoas já me viram contando essa história, eu queria ir, e alguém me disse assim, e eu não vou lembrar quem foi, a pessoa disse, fala com o Fábio Leite lá na USP. O Fábio Leite era um sociólogo lá do Centro de Estudos Africanos, e eu mandei um telegrama para ele. Eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar com 15 anos e pouco, ali na Paulista, em um banco, como office boy na Paulista, né? Então, aí é o momento que eu saio, é um momento também legal, porque eu saio da Zona Leste para a Avenida Paulista. Então, eu começo também a ver um outro mundo, né? E o mundo se torna mais interessante. E era uma coisa bem complicada, porque eu morava num bairro, que era um bairro ainda sem asfalto, e a primeira coisa, quando eu arrumei esse emprego, a primeira coisa que eu ganhei lá no emprego foi uma mala 007, que eu não sei se vocês já viram uma mala 007. Então, eu voltei para casa com aquela mala 007. E os meus amigos que ainda estavam lá pelo bairro jogando bola, a gente jogava muita malha, eu ainda gosto de malha, muito taco, e aí eu virei motivo de chacota, né? Que história é essa? Eu era pequeno, continuo pequeno, mas com uma mala 007 que era praticamente o meu tamanho, né? E aí eu estava ali com 15, 16 anos, estava terminando o ensino médio. Então, a Paulista, para mim, era uma outra coisa. Então, a primeira vez que eu cheguei na Paulista, eu tinha que ir ao número 1009 da Avenida Paulista. E eu fiquei andando na Paulista para lá e para cá, e liguei dizendo, olha, não tem o número 1009. A pessoa atendeu e disse, tem sim. Onde você está? Eu disse, onde ela está? Onde eu estava, ela falou, então, é do outro lado. Eu não sabia que número ímpar ficava de um lado e número par ficava do outro. Nem tinha um adulto que me levasse, né? Era assim, vai lá, está aqui o endereço, você vai e se vira, né? Eu tenho uma filha hoje de 14 anos, eu tenho um filho de 33 anos, vai fazer 34, e uma filha de 14, né? E é interessante porque essa minha filha de 14 é uma figura dentro de uma redoma, né? Enquanto eu, com 14 anos, já conhecia o mundo, já tinha sido preso, já tinha sido preso 2 vezes por aprontar coisas, nunca nada grave, mas uma vez porque o policial resolveu tirar, tinha um ônibus da CMTC, um policial resolveu tirar uns caras que eu conhecia, eram trabalhadores, a gente pegava todo mundo ônibus no Parque Dom Pedro, o policial, e eles vinham batucando, o policial resolveu tirar e disse, se alguém mais quiser também descer, aí eu falei, isso é absurdo, aí me prenderam. Né? Era uma época que os caras prendiam por tudo, né? E da outra vez, porque nós fomos escondido da minha mãe, nós fomos a Poá, chegando lá em Poá, alguém disse, vamos levar essa cabrita pra gente, vamos. Aí nós tentamos levar a cabrita, e a cabrita, bé, não levamos a cabrita. Mas o Marlon, que era um amigo que estava conosco, esqueceu, isso era dentro de uma propriedade, nós entramos num lugar, passando pela cerca e tal, ele esqueceu uma blusa lá, e era uma blusa da Adidas, e ele falou, se eu chegar em casa sem minha mãe vai me matar, isso eu tinha 13 anos, todo mundo tinha 13 anos, aí nós nos divertimos o dia todo, no final do dia fomos a essa casa pedir a blusa, aí eles pediram para a gente esperar, aí quando vimos a polícia chegou, e todo mundo no camburão, e nos levou. Então, depois tem outras experiências, mas não foram tão legais quanto essas. Né? Então, nesse momento que eu vou para a Avenida Paulista, eu acho que eu também vou ganhando um entendimento maior e melhor do mundo, porque aí eu vou para a Avenida Paulista e vou estudar no Ipiranga. Eu fiz Getúlio Vargas, a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas ali no Ipiranga. Então, eu vou ampliando a minha noção de mundo. Eu acho que isso é muito legal. E essa ampliação da noção de mundo é o que vai me permitir, inclusive, conhecer
o movimento negro, porque o movimento negro não estava no meu bairro, né? O movimento negro ele estava em outros lugares, né? E aí eu começo a acessar o movimento negro. E é nesse momento também que eu conheço o Fábio Leite, porque eu mando um telegrama e ele responde dizendo, vem aqui. E eu fui até lá. Eu fui até a USP conversar com ele, e aí no meio da conversa ele diz, mas você faz história ou ciências sociais? Aí eu disse, não, eu estou fazendo colegial. Aí ele falou, então quando você estiver fazendo algum curso aqui, você vem falar comigo. Mas aí eu, muito interessado, fiquei sempre por perto dele. Ele foi um amigo, depois no final da vida deixou de ser meu professor e virou de fato o meu amigo, numa relação de muitas coisas que eu tenho aqui na minha casa dele. Agora que ele faleceu, é minha tarefa resolver para onde irá a biblioteca dele, que é uma biblioteca de arte muito interessante. Verônica, o seu microfone abriu, está dando retorno. Oi, Verônica. Isso, eu ia falar isso. Pronto, ótimo. Então, nós tivemos aí uma relação primeiramente, de professor e aluno, depois uma relação de amigos e depois uma relação, às vezes, de pai e filho, porque ele era um cara muito chato, mas eu que o levava muitas vezes ao médico. Mas ele era assim, ele me dizia que tinha médico marcado, eu dizia, quer que eu te leve? Aí ele falava, não precisa, não precisa. Aí, no dia do médico, ele me ligava 1 hora antes, você passa aqui para me pegar? Era quase uma ordem, né? Então, aí me irritava bastante essa coisa do lidar com gente velha, mas eu estou ficando velho e sei que a gente vai ficando com algumas manias, né? O Fábio Leite, e eu acho que isso vai fazer sentido para as nossas conversas, o Fábio Leite também ele fez o mesmo caminho que muitos africanistas fizeram. Eu uso a expressão africanistas com muito cuidado, porque eu acho que o que nós temos no Brasil não necessariamente é um grupo que possa levar esse rótulo de africanistas, né? Eu acho que nós temos gente desenvolvendo estudos na área, trabalhos na área dos estudos africanos, mas isso não necessariamente, depois a gente pode discutir por que não, né? Isso vai significar africanistas, né, a formação de africanistas. Mas ele faz parte de um grupo que na década de 70 começa a fazer esse caminho para o continente africano, mais especificamente, década de 70, tá? Mais especificamente para a África do Oeste. Então, Nigéria, Togo, Costa do Marfim, Senegal, esses lugares se tornam lugares de interesse. Por quê? Porque ainda no governo Jânio Quadros, a gente lembra muito do Jânio Quadros pela vassoura, né, por umas coisas, por um besterol construído, mas é no governo de Jânio Quadros que se cria a política externa independente no Brasil, que foi um momento que eu considero extremamente importante para se pensar o papel do Itamaraty, para se pensar a política externa, né? E isso fez com que, de forma bastante tosca, o que eu vou falar aqui, fez com que uma ponte se criasse sobre o Atlântico, né? Então, por isso que as pessoas diziam o Atlântico é um rio, né? Um rio que liga o Brasil à África. Mas qual África? África do Oeste, ali naquele momento. Não estávamos falando dos países que depois vão se tornar os países africanos de língua oficial portuguesa, porque eles só se tornarão independentes na década de 70. A política externa independente do governo Jânio Quadros e depois do João Goulart é na década de 60. Né? Então, o que nós vamos viver na década de 70 é um pouco ainda resultado de toda a movimentação que nós vamos ter na década de 60 e que será muito apoiado pelo governo porque tem interesses comerciais. Interessa ter as embaixadas, interessa ter representação, interessa conhecer um pouquinho, inclusive, as dinâmicas da agricultura no continente africano. Então, a Costa do Marfim é o país, na atualidade, o primeiro produtor de cacau no mundo,
né? Então, interessava ao Brasil uma relação com a Costa do Marfim, assim como interessava também uma relação em função do café, é o quinto maior produtor. Na Nigéria, a questão do petróleo, o Brasil ainda não tinha o conhecimento que tem hoje dessas reservas de petróleo que nós temos aqui, então interessava, como interessava outras regiões como o Senegal. Por que o Senegal? Entre outras coisas, porque não existia nenhum avião, nenhum voo tinha autonomia para voar daqui para a Europa sem passar pelo Senegal. Então, o Senegal era o ponto de parada dessa malha aérea partindo aqui do Brasil, partindo da América do Sul, no sentido da Europa, passava pelo Senegal. Então, grosso modo, diria assim que nós passamos a ter uma relação bastante interessante com o continente africano, e nós tínhamos, e aí não é grosso modo, e nós tínhamos mais conectividade com o continente africano na década de 70 e 80 do que temos hoje. Hoje não existe nenhum voo partindo do Brasil para o continente africano. A TAM, até que de vez em quando tem aí os voos que saem Brasil-África do Sul, mas normalmente quem opera esse voo é a South Africa, né? Mas fora isso nós não temos. E a gente tinha, da década de 80, e eu cheguei ainda a pegar um voo na década de 90, final da década de 80, 90, de voos da Varig, que saíam aqui de São Paulo, iam para Luanda, ou saíam aqui de São Paulo, iam para Abidjan, ou para Lagos, na época Lagos, que era a capital da Nigéria. Então, nós tínhamos muita conectividade. Então, nós tínhamos muita gente circulando. E a formação daquilo que nós chamamos de os professores do leitorado, os professores leitores. Então, o meu orientador foi um professor leitor na Costa do Marfim. Então, a minha escolha depois pela Costa do Marfim não foi propriamente uma escolha, foi um lugar que eu já conhecia por ter lido muito e um lugar que fazia muito sentido pelo que eu tinha lido. Eu não queria ir para os países de língua oficial portuguesa, eu acho que isso por um ranço criado pelo meu orientador, que dizia Angola não é África, Moçambique não é África. E ele acreditava numa coisa de África profunda, né? Então, por isso que ele ficou lá, fez um trabalho brilhante que está publicado, e para mim é uma das maiores referências para quem quiser fazer uma discussão aprofundada sobre valores civilizatórios nas sociedades africanas. Então, esse caminho que o Fábio fez passou pelo candomblé, assim como de muitos outros escritores, muitos outros brasileiros, era primeiro uma questão cultural. Então, eu descubro primeiro uma África, eu não, eles, né? Década de 60, década de 70, eu descubro uma África no Brasil, que está no candomblé, nas comunidades terreiro, e depois eu vou, então, ver como é isso do outro lado. Então, tinha muita... Eu me arriscaria a dizer que quase todos os brasileiros desse momento, e brasileiras, fizeram um caminho que passava primeiro pelo candomblé, né? E o candomblé também foi um espaço da esquerda, né? O Partido Comunista tem muita gente que passou também pelo candomblé. Eu diria que no meu caso, eu fiz isso, mas não por uma inserção no candomblé. Eu fiz muito isso porque eu, no mestrado, a minha discussão no mestrado era em torno da morte, mas não uma discussão como aquela que os franceses já tinham feito, como o Philippe Arrier, que fez uma discussão sobre a história da morte no Ocidente. Não, o que eu queria entender é como as sociedades africanas, tendo a morte como um valor civilizatório de extrema importância, e aí eu não vou dizer que é o mais importante, mas você tem um feixe aí de valores civilizatórios extremamente importantes, e a morte é um deles. Como é que essas sociedades lidaram com a morte no momento do desterro, no momento de uma situação de violência e no momento de uma situação em que você perde a propriedade do seu próprio corpo, né? Era isso que eu queria discutir, né? Então, por isso que aí no meu mestrado eu tive a oportunidade de ir para a Bahia,
e passar um tempo estudando a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira. Porque se vocês não conhecem Cachoeira, está aí uma sugestão. Se não conhece a Irmandade da Boa Morte, está aí uma outra sugestão. É a única irmandade de mulheres que nós temos formada, única exclusivamente por mulheres que nós temos no Brasil, né? Eu até me arriscaria a dizer que não conheço nenhuma referência de irmandades formadas só por mulheres em nenhum canto do mundo, né? E essas mulheres estavam diretamente ligadas ao candomblé, né? A primeira irmandade da Boa Morte, ela nasce em Salvador, e depois tudo indica que surge uma congênere dela lá em Cachoeira, mas que essa congênere tem uma relação com a de Salvador, talvez num processo de migração das irmãs. Então, eu me interessava estudar 3 complexos, né? As irmandades, então, por isso que eu começo estudando as irmandades de São Paulo, depois eu posso explicar um pouco melhor. As irmandades de Minas, aí eu vou para Minas estudar as irmandades de Minas e as irmandades da Bahia. Então, eu faço esse circuito para entender as irmandades. Ao mesmo tempo, eu quero entender como é que a morte se manifesta no candomblé e também dentro dos cultos de Baba Egum. Então, eu pego isso e é isso que vira o meu mestrado. Quando chega no momento do doutorado, eu não quero perder isso de vista, mas aí eu tenho um problema muito sério, porque toda essa discussão em torno da morte, na década de 70 e na década de 80, elas foram muito pulsantes, essas discussões, sobretudo com aquilo que eu disse que são as publicações dos franceses, né? E o Brasil também tinha feito, no Brasil também, algumas publicações. E aí, se eu dissesse que estou indo para a África para estudar as questões da morte, parecia assim, que era mera perfumaria e que ninguém me financiaria para isso. Mas na década isso é década de 80 para a década de 90, nós estamos vivendo todos os impactos do HIV/AIDS. E eu, desde a graduação, sempre tive muita vinculação com as questões da saúde. Nesse próprio trabalho do mestrado, existe também uma parte dedicada, de alguma forma, a um diálogo também com as questões da saúde, né? Por quê? Porque o indicativo da morte é a perda, é a doença, né? Então, como é que isso se manifestava, por exemplo, nos compromissos das irmandades? Eu não sei se vocês conhecem as irmandades, mas uma irmandade, eu acho que eu tenho... Vou colocar aqui uma foto aqui para vocês. Aí vocês me digam, alguém abre o microfone, só diz se está aparecendo, tá bom? Porque aí eu não tenho como ver. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Legal. Olha, essa foto é uma foto de 1904, Igreja do Rosário. Essa foto, essa rua, que chamava Rua do Rosário, aqui em São Paulo, está escrito em cima, Lembrança de São Paulo. Essa rua, se nós pegarmos esse complexo aqui, que é também o mapa do centro da cidade de São Paulo, né, que vocês estão vendo o Tamanduateí, estão vendo o Rio Anhangabaú, esse meio aqui, que vocês estão vendo, é aquele quadrilátero, aquele triângulo que nós temos, de quem passa, de quem vem ali pelo Largo não, onde dizem que nasceu São Paulo. Como chama aquele lugar? Pátio do colégio? Pátio do colégio, maravilha. Pátio do colégio até chegar lá embaixo da São João, né? Então, São Paulo era isso, né? E aqui vocês têm essa Rua do Rosário, né? Que para quem conhece bem... vou mostrar 3 fotos e depois vou tirar. Vejam essa foto aqui, vejam essa foto. Vejam essas 3 fotos, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Só um segundo. Pronto. Tirei a imagem. Mas aquela primeira foto, Rua do Rosário. Alguém já ouviu falar da Rua do Rosário no centro da cidade de São Paulo? Consegue imaginar onde seria isso? Aquela é uma foto de uma irmandade, a Irmandade dos Homens Pretos, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A imagem abóbora que vocês viram é aquela igreja que fica no Paissandu,
Vocês conhecem? Conhecem ou não? Só façam assim se conhecem. Não? Não, então a gente precisa depois dar uma volta pelo centro da cidade, porque isso faz muito sentido. O que eu quero dizer, existe um apagamento da memória negra na cidade de São Paulo. Né? As pessoas vão à Liberdade e dizem, vamos, é um bairro japonês, é um bairro oriental. A Liberdade sempre foi um bairro negro, da mesma forma que o Bexiga foi um bairro negro. O problema é que você tem os deslocamentos e as migrações e que vão sobrepondo e as populações negras. E aí, aquilo que sempre se disse na história, os pretos, os pobres e as putas vão sendo expulsos do centro da cidade. Aquela Rua do Rosário é onde hoje fica a Rua 15 de Novembro. Conhecem a Rua 15 de Novembro? Tá, então a Rua 15 de Novembro é a Rua do Rosário. Aquela primeira foto que vocês viram da Igreja do Rosário, sabe o que está ali onde é a Igreja do Rosário? Aquele prédio que hoje é chamado de Farol Santander. É ali, aquilo que é o Farol Santander hoje, que é o prédio do Banespa, está onde ficava a Irmandade do Rosário. Se vocês pegarem fotos da época, tudo aquilo ali, onde está o Salve Jorge, aquele bar famoso, onde está a Bolsa de Valores, onde está todo aquele complexo ali, era tudo tomado de propriedade de populações negras. Não eram ocupações e, por isso, o governo, naquele momento, retira essas populações. Não, não. Aquilo era propriedade mesmo, inclusive propriedade que permitia que libertos fossem morar lá, pagando aluguéis para as pessoas que eram as verdadeiras proprietárias. Tudo isso desapareceu. Agora, me interessava entender por que as populações negras se organizavam em torno de irmandades. E a minha hipótese é que se organizavam em torno de irmandades porque apenas estando vinculados às irmandades era garantida a boa morte. Era garantido também a realização de ritos funerários que tornavam possível a criação do ancestral. Para mim é isso que acontecia e essa é a minha hipótese, é a hipótese que eu defendo no meu mestrado. Então, isso me iluminou muito no sentido de dizer, tá, vou fazer o mesmo caminho que algumas pessoas, eu quero ver como é que isso acontece na África, e eu estou falando na África mesmo, né? Então, eu não tinha um lugar para o qual eu queria ir, né? Eu era muito cru naquele momento, e eu não tinha nenhuma informação, e tenho certeza que na idade de vocês, vocês têm muito mais informação sobre África do que eu tinha quando tinha a idade de vocês, na mesma idade, né? E por isso que eu acabo um pouco optando, acho que muito sendo influenciado pelo meu orientador, e vou parar na Costa do Marfim. Então, é lá na Costa do Marfim que eu vou construir muitas coisas, muitas relações, muitas amizades, muito tudo, e entre esse muito tudo, essa possibilidade de fazer algumas publicações sobre questões que me interessavam, como foi esse artigo que vocês leram, que eu tento ali usar algumas categorias antropológicas e sociológicas que orientaram a minha tese. Aqui eu vou... Só um segundinho. E está aqui, o título é esse, né? O Zakan Animorofue, que vocês viram lá, eu estou péssimo para ler, da Costa do Marfim, África do Oeste, frente à emergência e à disseminação do HIV/AIDS. Então, a minha preocupação era exatamente discutir isso. Olha, nós temos os valores civilizatórios, nós temos esses complexos, como é que o HIV/AIDS se impõe? Então, naquele momento, era um momento crucial na Costa do Marfim, na África toda era um momento crucial. E me interessa muito, porque o Brasil se tornou uma referência no combate à AIDS, né? Uma referência mesmo. Então, se você pegar década de 80, se você pegar os dados sobre AIDS em Abidjan, que é a Costa do Marfim, não é a capital é Yamoussoukro, que é bem no meio do país, mas todo mundo
diz que a capital é Abidjan. Abidjan é onde está o aeroporto, onde está a economia, tal, mas não é a capital. Mas se você pegar os dados sobre casos de AIDS, de HIV/AIDS, em Abidjan, né, vamos pensar em 1988, pegar Paris e pegar São Paulo, eles são muito próximos. Muito próximos. A pergunta é, por que na Costa do Marfim a coisa dispara e em outros países existe um controle? Por que o Brasil conseguiu controlar e esses outros países não? Né? Então, quais são os elementos aí que nós vamos ter? Além disso, quais são os impactos sobre essas sociedades? Lembrando que as mulheres são mais atingidas pela epidemia. E em sociedades agrícolas, considerando que as mulheres são responsáveis por 80% de toda a produção agrícola, quais impactos teremos? Por que será que se investe hoje, pensando na atualidade, por que será que existe mais dinheiro para investir em pesquisas e o combate da AIDS e não da malária, já que a malária é a doença que mais mata no continente africano, e não a AIDS, não é a AIDS a doença que mais mata, né? Mas aí começa toda uma discussão, nesse momento, década de 80, sobre saúde global. E, ao contrário do que a palavra possa indicar, saúde global, não é saúde para todos, mas é como evitar que doentes atravessem fronteiras. Então, de que forma nós vamos impedir que países que não estão controlando, como é o caso do Brasil, não estão controlando da forma como deveria essa pandemia da Covid, né, acessem um determinado país? Como é que você controla as fronteiras? Pensando em qualquer doença, por exemplo, pensando na poliomielite, né? Então, o HIV/AIDS, ele se coloca como uma questão da geopolítica. Então, eu, estando na Costa do Marfim, acho que todos esses elementos foram se abrindo. Para mim era uma coisa não muito complexa, tanto que eu tinha um co-orientador, eu saí daqui para ser orientado por um psicólogo, lá da Universidade de Cocody, que hoje é a Universidade Félix Houphouët-Boigny, leva o nome do primeiro presidente da Costa do Marfim. Então, eu chegando lá, o primeiro encontro que nós tivemos, ele disse assim, olha, leia isso, 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 isso. Ele me deu lá 10 títulos, e eu fiquei muito envergonhado de dizer para ele que eu já tinha lido todos aqueles. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei muito preparado para isso. Mas, chegando lá, o mundo se abriu de uma outra maneira. Total, total. Acho que primeiro o fato de que eu era falante já era falante de francês, né? Era e continua sendo minha segunda língua, mas eu fui trabalhar com uma população que não falava francês. Então, isso era um problema, não é? Eu fui o primeiro brasileiro a ser bolsista nesse que a gente chama de sistema de bolsa sanduíche na Costa do Marfim. Como é que você manda dinheiro para a Costa do Marfim, né, para um bolsista? Então, tinha um conjunto de coisas que eram operacionais, mas também tinha um conjunto de coisas que era o mundo que vai se abrindo e que é um mundo que não está na bibliografia lida. Então, ter distribuído o meu tempo entre o espaço da cidade ou espaço urbano, é que eu não gosto muito dessa ideia de urbano e rural, porque ninguém nunca diz o que existe entre urbano e rural, né? Então, o meu tempo na cidade e o meu tempo na aldeia me iluminava no sentido de ir pensando aquilo que eu não tinha elaborado ainda. E muitas coisas eu acho que eu ainda estou elaborando depois de tanto tempo, né? Isso significa que se no primeiro momento eu fazia uma leitura de todas aquelas realidades a partir das minhas próprias lentes culturais e a partir dos meus próprios preconceitos e a partir das minhas próprias amarras também, no segundo momento, o campo vai se impondo e ele vai me ensinando que só é possível ler aquelas realidades a partir daquelas realidades. E aí o meu orientador tinha uma frase, meu orientador, como eu disse, era um marxista, e eu vou dizer, muito chato. Ele não era chato por ser marxista, ele era chato porque ele era chato. Né? Muito chato, muito. Era das figuras mais... uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, mas ele era muito chato. Muito. E ele dizia assim,
quando você resolvia, naquela época, existia uma coisa que a gente chamava de pool lá na USP, e que esses orientadores escolhiam seus orientandos. Não era um processo seletivo muito diferente. Você ficava ali um tempo assistindo aula, tal, e aí um dia o cara dizia assim, você vai ser meu orientando, era algo mais ou menos desse tipo. E ele dizia assim na entrevista, ele fazia 3 perguntas. A primeira é, você quer estudar a África e vai para a África ou você vai para a França? Aí antes que você respondesse, ele já dizia, porque orientando o meu não vai para a França. Orientando o meu, se quer estudar a África, vai para a África. Tá, então, ele perguntava e antes que você respondesse, ele já respondia. Segunda pergunta, vai aceitar a bolsa da Fundação Ford? Porque a Fundação Ford, eu não sei se o senhor sabe, ele falava, não sei se o senhor sabe, mas a Fundação Ford financiou o golpe no Brasil. Orientando o meu, não é financiado pela Fundação Ford. Não, eu não vou mesmo ser financiado pela Fundação Ford. E aí, terceiro, o senhor sabe uma coisa, que quem vai à África e passa um dia, escreve uma tese, quem vai à África e passa uma semana, escreve um artigo, e quem vai à África e passa mais de um mês não escreve nada. Porque aquilo não é brincadeira. Quem escreve rápido está escrevendo besteira. Aí, tá bom. Então, eu já tinha mais ou menos as minhas escolhas dadas por ele mesmo, né? E aí foi uma experiência, eu acho que continua sendo uma experiência de uma profunda imersão. De profunda imersão mesmo. Então, esse texto que vocês leram, ele é apenas um fragmento de uma tese que tem 500 páginas, né? Ele é um fragmento. Por que a tese não foi publicada até hoje? A tese foi publicada porque ela foi exigindo atualizações. A última atualização que eu fiz, falei, agora eu publico, depois falei, vai indo, era para ter sido publicada pela Fiocruz, e aí eu perdi o tempo da publicação, mas ela deve sair em 2022, com certeza essa tese será publicada, porque eu acho que ela tem alguns elementos ali que ajudam muito, especialmente o fato de ter feito trabalho de campo. Então, essa é um pouco a minha trajetória, né? Claro que eu fiz uma coisa meio linear, mas eu poderia ir parando em cada um desses momentos para dizer, olha, como foi, mas eu já falei por mais ou menos 60 minutos, vejo que eu falo bastante, e aí a gente pode, se vocês quiserem agora, não sei se foi isso que você pensou, Tabata, e aí você me diga se é isso, ou se eu posso falar um pouco mais, mas nós poderíamos agora possibilitar um diálogo em que vocês fossem também questionando, falando, ou se leram um texto, fazendo questões sobre o texto. Eu tenho, antes de ir para a Costa do Marfim, o Fábio me emprestou um livro de pesos de pesar ouro. Eu não sei se vocês já viram pesos de pesar ouro, né? Mas eu tenho uma coleção aqui de pesos de pesar ouro, que fica dentro disso aqui. Esse peso aqui foi o Fábio que me deu. Acho que eu venho para cá. Esse peso foi o Fábio que me deu. Mas eu tenho Sankofa, eu tenho uma coleção de pesos de pesar ouro. Não sei se vocês leram Na Casa do Meu Pai, do Apiá, mas o Apiá é filho de pai ganense e mãe inglesa. E ele começa dizendo, a minha mãe adorava comprar pesos de pesar ouro dos mercadores, né? Eu não sabia que a minha paixão pelos pesos pudesse ter vindo de lá, mas eu cito nesse texto aí o George Nyangoramboa, que escreveu, essa é a tese de doutorado dele. Na verdade, são 3 livros a tese de doutorado dele, para ver o que é uma tese de doutorado de um cara como foi o George Nyangoramboa. E eu morava num bairro chamado Riviera. Nós alugamos um apartamento num prédio, era um bairro mesmo, que não era muito longe da universidade, lá na Costa do Marfim, lá em Abidjan, e eu descobri que o Jorge Nyangoramboa era meu vizinho, eu era vizinho dele, né? Ele morava no percurso que eu fazia de 3 quilômetros, da minha casa até a universidade, ele morava assim a
1 quilômetro da minha casa. Eu passava, quando eu ia caminhando, eu passava pela casa dele. Então, eu já tinha resolvido que eu ia comprar os livros e eu iria à casa dele para pedir um autógrafo, porque, para mim, é o pesquisador. O cara é... E olha que eu não sou tiete, não, mas o cara era demais. Só que ele morreu. Ele morreu em março. A minha ideia era ir lá em outubro. Ele morreu em março. Ele morreu em março, só foi sepultado em outubro. Ele morreu, foi sepultado meses depois, né? Ele era um acan. Entre os acãs, você, dependendo do status da pessoa, pode levar mais de 1 ano para que a pessoa seja sepultada. Aí eu fui à casa dele, e aí esse é o pano do funeral dele. Esse aqui é ele. Deixa eu ver. Esse aqui é ele. Aqui tem algum lugar aqui. Tudo isso que vocês viram aqui do lado são os pesos de pesar ouro, né? Eu não acompanhei o funeral dele, mas eu fui lá, acho que 2, 3 vezes. Quer dizer, eu acompanhei o funeral, não acompanhei o sepultamento. Tem diferenças aí, porque nós aqui, nós juntamos tudo, coloca lá no caixão e no dia seguinte já manda para o buraco. E lá não, tem todo um código, tem um protocolo em torno do corpo, né? São muitas coisas. Então, tem um dado momento que eu cito aí no texto, exatamente essa passagem envolvendo o Georges Niangoramboá, que vai completar 20 anos de morte. Eu tenho um artigo específico sobre ele, e eu estou querendo agora escrever um outro artigo sobre o que ele traz de importante no lindo e rico trabalho que ele desenvolve. Ele era o último, quando morreu, ele era o último da Escola dos Africanistas Vivos. O que foi a Escola dos Africanistas? Não sei se vocês viram que está tendo um movimento agora, organizado por alguns africanos na França, pedindo a devolução de peças que foram saqueadas pela França e levada para Paris, está em vários museus. Estavam inicialmente no Museu do Homem e agora está nesse museu, que é um museu muito interessante, chamado Quai Branly. O Museu de Quai Branly é um museu colonial, né? Tudo que foi saqueado está lá, tudo, né? Essas peças que vão depois para o Quai Branly, que já tinham passado pelo Museu do Homem, tem muita influência dos africanistas, desse grupo da Escola dos Africanistas, que inclusive estiveram envolvidos com aquela viagem que os franceses fizeram, saindo de Dakar e indo até Djibouti. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E aí saqueando todas as aldeias, saqueando todos os lugares com autorização do governo francês, né? E levando todas as peças. Então, se vocês quiserem ver coisas maravilhosas da cultura material africana, desse território aí que vai do Dakar a Djibouti, se forem à França, visitem o Museu de Quai Branly, porque ele é de chorar, porque ele é um museu colonial, né? Ele é um museu colonial, ele é o museu que retrata os horrores do colonialismo. Por outro lado, é onde estão essas peças aí que precisam de fato voltar para os seus países de origem, para as suas sociedades de origem, para as suas aldeias de origem, para a África. Elas precisam voltar. De fato. Então, esse texto, ele foi escrito também a partir de uma experiência de campo. Ele não é um texto que eu sentei com um arsenal de referências bibliográficas e fui escrevê-lo. Não. Ele foi escrito a partir daquilo que eu obtive de dados de campo. Esse mesmo, Museu do Quai Branly, a partir dos dados de campo. Então, é um texto que eu gosto muito. Então, sempre que alguém me diz, olha, estou lendo esse seu texto, e é interessante que outro dia, agora recentemente, alguém me disse a mesma coisa. Olha, Acácio, acabei de ler um texto seu, e eu falo, pô, mas esse texto é tão velho, né? Mas ele tem muita importância para mim. Eu paro de falar e abro para vocês, para que a gente possamos dialogar um pouquinho, tá bom? Vou fechar o microfone só para que não atrapalhe se alguém for falar. Lucas. Oi, professor.
Primeiro, muito agradecido aí pela sua fala, muito rico, assim, ouvir a sua trajetória. Eu fui seu aluno, mas há muito tempo atrás, numa sala lotada, então não dá para ter essa relação, assim, eu acho que isso aproxima muito, né, conhecer a história da pessoa. E eu nem acho que você é linear, né, você sempre volta na infância, então volta nas questões que te afetaram no passado, né, eu acho que também isso é muito importante, traz esses outros valores que a gente aprende as manifestações reais africanas, né, como circularidade. E o que eu ia te perguntar é justamente isso, assim, que lendo seu texto, você trabalha bastante essa questão também, né, do valor da reciprocidade, da solidariedade. Ops. Lucas, continuo te ouvindo. Oi. Você ia falar mais alguma coisa? Pareceu para mim que eu tinha caído aqui. Tá. Pareceu para mim que eu caí. Perdão. Mas é isso, você traz essa questão desses valores, né, da solidariedade, esses valores comunitários, e eu queria te perguntar como que você vê isso, né? O senhor comentou que faz 20 anos dessa viagem na Costa do Marfim. Como que esses valores eles estão acontecendo nessas sociedades hoje em dia? Porque você traz também no artigo que quando a sociedade ela tenta aplicar valores ocidentais, né, de cima para baixo, dentro dessas aldeias, né, ações acabam alterando as relações atualmente. Lucas, eu consegui, mesmo tendo travado um pouquinho, eu consegui pegar, desculpa quando eu entrei na sala não ter feito qualquer referência ao fato de já nos conhecermos. De fato, eu lembro de ter dado aulas em turmas que nunca foi no auditório, é aquela coisa comprida, né? Que é lá atrás e fica muito, muito difícil, às vezes, ter qualquer lembrança, mas legal saber que você está aqui também. Eu tenho comigo que existe uma questão central na tua pergunta, que é uma questão que está sendo discutida hoje pelas sociedades africanas também e que está diretamente relacionada à ideia de desenvolvimento. Então, as sociedades africanas, eu gosto sempre de lembrar de alguns escritores, se vocês puderem conhecer escritores africanos, vocês vão perceber que os escritores africanos, se não os de hoje, né, os que estão produzindo hoje, mas os que estavam produzindo na década de 50, na década de 40, eles recontam, de alguma forma, as questões centrais que estão colocadas para aquelas sociedades, né? Tem um escritor que diz o seguinte, ele diz que o problema do continente africano, ele conta uma história, né? Eu acho que tenho tempo para contar, eu consigo fazer isso em 5 minutos, mas ele diz o seguinte, ele fala da história de uma sociedade que é conhecida, ele diz assim, tem uma sociedade que é conhecida, uma sociedade de guerreiros, que tem os maiores lutadores. Ele está falando do norte da Costa do Marfim, né? Ele diz, eles além de serem conhecidos como os maiores lutadores daquela região, eles também são conhecidos pelo fato de andarem sempre nus. Então ele coloca isso como um elemento, 2 elementos importantes, né? Me dá só um segundinho que eu vou pegar aqui a referência da obra e coloco aqui. Sol das Independências e coloco aí para ajudar depois, só para não esquecer. Vou colocar aqui do lado para vocês. O nome dele é Amadou Kourouma. O Amadou Kourouma é o escritor que eu amo. Bom? Aí ele diz, então, ele conta isso, né? Ele diz que um desses lutadores, depois de ter se consagrado o maior lutador de todos, ele não tinha com quem lutar mais. E ele fica sabendo que a França está em luta com a Alemanha.
Era um problema de tradução, estava em guerra. Né? E aí o que ele faz? Se lá estão em luta, eu vou lá lutar com eles, ou contra eles, ou vou me consagrar também o maior lutador lá, já que aqui não tem com quem lutar. Aí diz que ele chega lá e fica do lado dos franceses e vai ficando meio cansado daquilo que é a guerra. Porque fica todo mundo nas trincheiras, de vez em quando se levantam, atiram para lá, atiram para cá, e aquilo vai ficando muito sem graça. Isso é um conto, tá bom? Ele então, um dia tomado de um ato heróico, ele sai das trincheiras e avança sobre os alemães, e vai trocando porrada com os alemães e tal, e a França ganha a luta. Na verdade, a França ganhou a guerra. E ele, por ter tido um ato heróico, vai ser condecorado e depois devolvido ao seu país. Qual é o problema que vocês conseguem pegar nessa história? Ele vai ser condecorado, ele vai ganhar uma medalha. Qual é o problema? Quem ganha uma medalha, coloca a medalha onde? No peito. Agora tem um problema. A grande marca desse grupo é o fato deles andarem nus. Aí o Amadou Kourouma diz assim, ele pode recusar a medalha ou colocar a roupa e usar a medalha. E ele mesmo diz, estamos falando de um homem, né? Estamos falando de um ser humano. E o ser humano gosta de medalhas nessa perspectiva do que ele está dizendo. E ele disse, ele coloca a roupa. É claro que ele está fazendo toda uma construção imaginária aí para dizer assim, mas aí colocou a roupa de quem? Colocou a roupa do outro. E essa é a questão fundante. Você passa a admitir a cultura do outro e os valores da cultura do outro, porque efetivamente uma medalha não serve para porcaria nenhuma, como diria minha mãe, né? Mas você adota aquilo. Então, esse é um elemento aí que eu estou usando para dizer assim, essa é a questão do desenvolvimento, né? Só que passado um tempo, a geração que hoje tem a idade de vocês, talvez um pouquinho mais velha, percebeu que é um grande engodo o desenvolvimento nessa perspectiva do índice de desenvolvimento humano. Será que nós não podemos pensar outras vias de desenvolvimento que não seja a partir do crescimento, que não seja a partir, que é a discussão que o mundo está fazendo hoje, da destruição das florestas? Será que nós precisamos queimar tanto combustível fóssil para sermos desenvolvidos? Então, são questões que vão alimentando essas discussões. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um período da retradicionalização, né, de meninos e meninas dizendo, olha, a saída está nas nossas próprias culturas e não na globalização. Então, eu tenho comigo que esses elementos que estão sendo discutidos lá nos servem bastante aqui também. Porque quando nós estamos falando da capoeira, nós estamos falando de algo, eu vou usar a expressão ancestral aqui, ancestral pela força daquilo que ela traz, e que talvez seja uma parte da solução e não parte do problema, né? Parte da solução para aquilo que nós temos que enfrentar em uma sociedade que é uma sociedade do mercado. Então, aí eu faria uma separação, que assim, eu vejo uma parte da África como sociedade do mercado e eu vejo uma outra parte da África como sociedade das reciprocidades. Então, quando eu pego a imagem do candomblé, por exemplo, em que uma pessoa que vai passar por um rito de iniciação, por mais que ela tenha o dinheiro todo necessário para fazer o rito de iniciação, a comunidade toda quer ajudar. Porque é uma relação de reciprocidade que se coloca ali, que é a própria circulação do axé. Então, essa circulação do axé, se você quer entrar nessa relação, ela só pode se construir pela reciprocidade, e não pelo fato de que eu tenho mais dinheiro, então eu vou dar a festa toda, sempre. Né? Então, eu acho que nós temos, tenho certeza que nós temos aqui elementos muito fortes, e que se hoje eles são genuinamente afro-brasileiros, eles têm indiscutivelmente uma conexão com aquilo que foi trazido do continente africano e de outros lugares também, né? A ideia de reciprocidade, ela não está só nas aldeias da Costa do Marfim, ou do Togo, ou do Gabão,
ou da Libéria, ela está disseminada no mundo. Agora, a ideia de reciprocidade ela é contrária ao mercado. O mercado quer vender, por isso que eu estava dizendo do que me influencia na minha adolescência. Desculpe, na minha infância. Na minha infância, eu peguei um momento em que, assim, você tem poço em casa. Então, o que acontece? Se falta água na casa do vizinho, porque o poço secou, o vizinho vai buscar água na casa daquele que tem poço que ainda está com água. Mas o que acontece quando a Sabesp, ou uma legislação, que não é só a Sabesp, uma legislação, impõe o fechamento dos poços de água, e você passa a comprar aquilo que é um bem da humanidade. A gente compra água. A água é um bem da humanidade. A gente não poderia, a água deveria ser disponibilizada para todo mundo gratuitamente. Então, o mercado vai estabelecendo os valores, inclusive valores das próprias pessoas também. Né? Então, o que eu vejo é a possibilidade da recuperação de uma regra do dom. Que é isso, só que aí nós vamos ter que, cada vez mais, pensar como implodir a nossa sociedade, e não como nos adaptarmos a essa sociedade. Então, eu tenho observado muito economistas que falam do decrescimento, e a nossa sociedade tem a tara do crescimento. Né? Então, pensar-se desenvolvimento não pode ser uma ação local, desenvolvimento endógeno, e não desenvolvimento exógeno. Então, o desenvolvimento endógeno vai nos obrigar também a pensar aquilo que produzimos, de onde vem aquilo que consumimos, para onde vai esse monte de garrafa PET que a gente compra. Né? Aí os caras falam de reciclar. Reciclagem é um grande engodo da sociedade capitalista. Né? É engodo. Né? O que nós precisamos é não produzir lixo desse tipo. Mas nós, às vezes, caímos na história do que, tá bom, aí a gente põe todo dia a embalagem separadinha, que vai para o aterro, ou que vai virar, alguém vai dizer, vira camiseta, garrafa PET, eu sempre pergunto, me mostra alguém que tem uma camiseta feita de garrafa PET. Né? Aí querem que os pobres façam árvore de Natal de garrafa PET. Aí vão ensinar como fazer árvore de Natal de garrafa PET. Só que o problema é que é uma enganação. É uma enganação porque depois aquilo vai novamente para o lixo. Né? E aí nós temos os lixões, estão nas periferias, então racismo ambiental, os lixões estão na África, né, que é para lá que são dirigidos, direcionados boa parte daquilo que se produz de lixo eletrônico hoje, sendo chamado de doação. Não é doação, você está mandando lixo. Né? Então, é um momento que, claro, não dá para... Eu dou risada quando alguém diz assim, problemas africanos devem ser tratados com soluções africanas. Eu digo, isso é besteira. Por que eu acho que é besteira? Porque os problemas africanos não são africanos. Os problemas africanos vêm de fora. Por exemplo, o saco plástico. Isso não é um problema africano, isso é um problema do mundo, que achou que o plástico fosse ser uma solução. Né? E o plástico não é solução. Nós estamos comendo e bebendo plástico o dia todo agora. Vai ao mar, você compra peixe, o peixe vem com plástico. Essas nanopartículas estão espalhadas em todos os lugares da nossa existência. Então, acho que é um chamado para olhar para esses lugares no continente africano para pensar o quanto a gente pode aprender também, enquanto seres humanos, enquanto habitantes do planeta, soluções. Né? Muito embora eu pense, por outro lado, no meu afropessimismo, que essa guerra já está perdida. Né? Talvez ela melhore um pouquinho se os caras conseguirem povoar Marte, aí eles vão embora para Marte e deixam isso aqui para a gente. Né? Os ricos vão todos para Marte, mas isso não vai acontecer. Então, eu acho muito difícil. Então, eu acredito muito nas regras da solidariedade, da reciprocidade. Como é que a gente pratica isso no dia a dia? Todos nós aqui somos compradores. Não sei se vocês vão à feira. Eu continuo indo à feira, que eu adoro feira. Então, quando a gente chega na feira, de quem que a gente vai comprar na feira? Né? Então, de qualquer um. Para mim, a regra é comprar de mulheres negras na feira. Essa é a regra que tem que ser usada.
Para quem é que eu deixo o meu dinheiro? Se não tem mulher negra vendendo, então barracas em que tenham mulheres negras trabalhando. Então, é colocar algumas coisas que é o dinheiro para circular, já que nós não podemos não usá-lo, mas de uma outra maneira, e tentar fazer com que os valores da capoeira sejam os valores do dia a dia, do cotidiano. Eu não posso ter o valor da capoeira que só vale no momento da roda, e depois que eu vou para minhas outras relações, que eu seja um explorador. Mas a capoeira ela tem que ser pedagógica nesse sentido, quer dizer, a capoeira tem que ser um elemento civilizador na minha existência. É assim que eu penso. Da mesma forma que o candomblé tem que ser. Se o candomblé for um lugar que eu vou aos sábados, a cada 30 dias, para ver o negócio, depois eu volto para minha casa. Eu frequento uma casa de candomblé que é ali em Mariporã. Aí, assim que eu caio na estrada, a primeira coisa que eu faço é ficar dando farol para o outro que acho que ele está atrapalhando. Depois passo buzina e ainda xingo. Pô, fica dentro da sua casa, vai assistir Gugu, vai assistir outras coisas e não vai, então, nos incomodar nesses outros espaços. Não, o Gugu nem tem mais, né? Mas em casa você vai fazer qualquer outra porcaria, né? Não finge, né? Ser aquilo que, de fato, não é a sua pegada. Por isso que tem mais... por isso que tem essa capoeira aí também, que é uma capoeira do mercado, né? Tem capoeira que é a capoeira que você vai encontrar em alguns lugares que eu diria é do mercado. Ali não serão ensinados, quer dizer, serão ensinados valores, mas não os valores ancestrais, serão ensinados os valores do mercado. É isso. Né? Da mesma forma que existe um Che Guevara que está à venda no Shopping Bourbon, que não é o Che Guevara que a gente observa. O Che Guevara que é vendido no Bourbon é um Che Guevara oco. É só a imagem que cada um pode colocar para dizer eu sou revolucionário. Qualquer um pode colocar a camiseta da Marielle, qualquer um pode colocar, né? Agora o que dá sentido à coisa é a nossa participação de fato na luta, né? Então, acho que a capoeira ela pode ser um grande elemento de transformação. Um grande elemento de transformação. Pronto, encerrei essa. Sim, para cada um vai fazer 3, né? Desculpa, Lucas, você falou e eu te atrapalhei. Não, só agradecendo. Obrigado pela resposta. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? No final, nós vamos sortear um carro 0 quilômetro, não é isso, Tabata? Cássio. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, boa noite, obrigado. Muito interessante tudo que você vem falando até agora. E eu confesso que eu não conhecia a Costa do Marfim, e eu gostei muito do seu texto. E eu fiquei muito curioso, porque já tem um tempo que você escreveu, né? Queria saber se você tem acompanhado como ficou essa situação de lá para cá. A questão do HIV e todos os elementos que você levanta no texto. Tem um dinamismo bastante interessante nos países africanos, nesse período dos últimos anos, que é o período chamado de renascimento, né? Nós tivemos, enquanto nós estamos falando do não crescimento econômico de vários cantos do mundo, nos últimos anos, os países africanos cresceram em média 7%, então tiveram um crescimento muito forte, uma articulação, o cessar de muitos conflitos e uma reorganização da União Africana, né? Isso foi importante. Eu cheguei na Costa do Marfim um ano depois do golpe sofrido em 25 de dezembro de 1999. 25 de dezembro de 1999, o presidente era o Bédié, que era o segundo presidente da Costa do Marfim, o primeiro presidente, Félix Houphouët-Boigny. Félix, eu falo muito rápido, né? Félix Houphouët-Boigny, né? Primeiro presidente, chamado pai da nação. É um cara que vai rivalizar, o Félix Houphouët-Boigny, vai rivalizar muito com o Nkrumah, com o projeto panafricanista do Nkrumah, né? Enquanto o Nkrumah pensava a unidade dos países africanos para
a busca aí do desenvolvimento, o Félix Houphouët-Boigny dizia, acho que tem que ser cada um por si. E, indiscutivelmente ele é vitorioso, né? O Krugman e outros militantes importantes aí que apontavam uma outra direção para a África, foram mortos muito cedo ou foram depostos muito cedo, né? E o Félix Houphouët-Boigny se manteve no governo até o momento da sua morte, que foi em 1993. Então, ele é o pai da nação, tanto que até hoje é a foto dele que aparece em muitas repartições públicas. E falar mal do Félix Houphouët-Boigny pode significar ser colocado para fora do país, né? Depois dele entra o Bédier. Ambos são de um grupo étnico chamado Baolé, que é um grupo Akan também. Os Akan representam o maior grupo étnico da Costa do Marfim. De 5 grupos étnicos, eles representam o maior número. Então, quantitativamente, eles têm um peso muito grande nas eleições, né? O golpe de Estado, que foi dado em 1999, depois, frequentando alguns lugares, ele já tinha sido anunciado antes. Eu tenho um amigo com quem eu escrevo alguns artigos, que é o Aguibaí, e eu lembro que certa vez, estando na casa dele em Abidjan, um rapaz que trabalhava na casa dele, o Vansan, contou que o golpe já tinha sido avisado 5 anos antes, por umas questões de relações políticas que estavam colocadas. E quem disse que ia fazer o golpe foi quem fez o golpe, organizou o golpe. É um general de nome Guei, que já faleceu. Quando eu cheguei, então, em 2000, o golpe foi em dezembro de 1999, e eu cheguei em julho de 2000. Então, eram ainda assim 6 meses depois do golpe. Hoje eu diria que eu era um bobo, né, de viajar para um país que tinha acabado de passar por um golpe, só mesmo sendo um bobo, né, porque as situações vividas lá não foram situações fáceis, né? E eu lembro ainda hoje a imagem, eu chegando no aeroporto, e um aeroporto extremamente armado, né, todo estrangeiro muito bem revistado, né? Mas eu fiquei lá, naquele período, teve um contragolpe naquele momento, e eu era muito jovem, então os meus amigos, que hoje têm também 56 anos, foram para a rua, e eu também fui para a rua, e eu estava feliz, porque estava participando de alguma coisa interessante, né? Naquele momento, apenas 60 pessoas recebiam coquetéis de antirretrovirais, de um projeto que era conduzido pela ONU-AIDS. Poucas pessoas. Era um momento também em que o único lugar, acho que eram 2 lugares que tinham centro de testagem. Abidjan, e eu acho que Corrogô, que fica ao norte, Boaquê, que fica no centro do país, Corrogô não tinha. Então, as pessoas estavam sendo, muitas vezes, tratadas como se tivessem, como se fossem soro positivo, e hoje nós sabemos que muita gente que foi tratada como soro positivo não era soro positivo, né? Mas você não tinha testagem para todo mundo, então a ideia era um pouco, se está com tuberculose é porque tem AIDS. Eu, depois desse intervalo de 2000 até 2010, eu fui várias vezes novamente, e fui acompanhando as mudanças. Então, acompanhei as mudanças, por exemplo, da aparição dos cartazes de outdoor na rua, falando da importância do teste. As campanhas foram sendo modificadas também, porque inicialmente eram campanhas em francês, em um país que tem 60 línguas. Então, fazer campanhas em francês significa atingir apenas uma pequena parcela da população. Então, isso também mudou. Mudaram as campanhas que tinham um tom muito moralista, como, por exemplo, camisinha ou fidelidade. Isso é uma besteira, falar camisinha ou fidelidade, porque a fidelidade varia de cultura para cultura. Então, isso era uma importação muito cristã, muito católica de alguns lugares. Começaram a associar
apareceram muitas organizações não governamentais, como aqui também, a sociedade civil começou a atuar. Então, jogo de futebol, aparecia campanha contra a AIDS, tudo, em todos os lugares apareciam campanhas contra a AIDS. A camisinha caiu muito, o preço da camisinha. Quando eu cheguei lá, um pacote de camisinha custava o equivalente a 1 quilo de arroz. Era muito caro. É porque o país importa arroz, então era muito caro. Eu só estou dizendo isso porque era a comparação que as pessoas faziam. Né? Isso aí é o equivalente a 1 quilo de arroz. Isso, o que significava dizer caro. Né? Então, hoje, você tem a distribuição gratuita de camisinhas. Então, houve uma grande mudança. Os jovens chamavam a SIDA, né? Porque é um país de língua francesa, então não é AIDS, é SIDA. Eles chamavam, nas campanhas, eles diziam que a SIDA é síndrome imaginária para desencorajar os amores. Síndrome imaginária para desencorajar os amores. Era isso que eles diziam. Né? Isso é uma doença inventada, isso não existe. Né? Então, hoje é uma sociedade que entende mais os impactos e leva um tempo para essa compreensão. Nós também levamos, como os franceses levaram, os italianos levaram, os americanos levaram, para entender o que é isso. Né? Então, houve uma grande transformação dessa sociedade nesse período. Né? O impacto hoje é bem menor, nós temos menos gente vivendo hoje com HIV, vivendo com HIV/AIDS e vivendo mais tempo. Aqueles que têm viveram mais tempo. Quando eu cheguei lá, a média de idade, a média de tempo de vida era de 8 anos, 7 anos, 8 anos. Muito pouco. Hoje você tem gente que vai viver a vida toda sendo soropositivo, mas com todo um controle feito a partir dos antirretrovirais. Então, é um outro momento. E eu fico feliz com isso. Porque, como em território acã, nas aldeias, os grupos só podem sepultar aos sábados, então eu tive situação de ver em uma aldeia 5 pessoas sendo sepultadas. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu... Vou mostrar uma imagem do meu primeiro funeral para vocês. Me digam se aparece, tá bom? Aparece? Sim, tá aparecendo. Aparece. Tá. Ó, aqui, Costa do Marfim, tá bom? Aqui, os grupos com os quais eu trabalhei, aí vamos... Esse foi meu tutor, depois eu posso explicar, se vocês quiserem. E aqui, ó. Opa, aqui um funeral. Aqui estão vendo a pessoa, né? Então, do tempo que eu passei lá... Saiu. Do tempo que eu passei lá, eu tive a oportunidade de ver, assim, alguns finais de semana, muita gente, e que tudo indicava, a gente trabalhava com uma coisa chamada de autópsia verbal, que é uma metodologia criada pelos franceses. O que é uma autópsia verbal? Você vai perguntando para a família algumas coisas e você chega à conclusão do que foi a causa da morte, né? Em muitos casos eu chegava à conclusão, na pesquisa, do que aquilo era, sim, tinha sido, sim, provocado por uma situação de HIV/AIDS. Né? Então, isso mudou muito. Falar de HIV/AIDS era também um outro complicador, como era aqui. O Kaique, eu trabalhei ali na Avenida Paulista, no Banco Banorte, que não existe mais, e era no setor de recursos humanos. E quando morria algum trabalhador, a gente entrava em contato, as assistentes sociais entravam em contato com a família e ia visitar. Levava, assim, flores, alguma coisa do banco, né? E uma assistente social lá, naquela época, em década de 80, ela disse que foi a um funeral e a mulher disse assim, a mulher do morto, disse o seguinte: ele morreu de uma coisa que ainda não existe no Brasil. Chamam de AIDS lá nos Estados Unidos. E ela falava para todo mundo. Sim.
né? Morreu de uma coisa que não existe aqui ainda no Brasil. Depois de um tempo, ninguém mais falava, né? Falar de AIDS quase que passa a ser contagioso, né? Então, a mesma coisa valia lá também, né? As pessoas ainda, ninguém se sente feliz em dizer morreu porque era soro positivo, das complicações da soropositividade, mas a situação hoje está muito, muito melhor do que estava. Mas por que a situação foi muito complicada lá? Por uma coisa chamada ajustamento estrutural. Os países africanos foram cortando suas economias naquilo que era educação, naquilo que é saúde, não porque quiseram, mas porque o Banco Mundial, as instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, determinaram, que é o que eles tentam também fazer aqui, e já fizeram muito aqui, né? Então, sempre que você corta, como agora, que o governo está pensando em cortar na saúde novamente, sempre que você corta na saúde e na educação, você tem uma desgraça já anunciada, né? Sobretudo na saúde, que é o que a gente está vendo agora em relação ao SUS, por exemplo. Eu achei muito interessante isso aí que você levantou no texto, porque eu tava me parecendo muito... Sabe aquele capítulo do Capital, o último, dos últimos, a acumulação primitiva, que ele fica descrevendo como alguns países destruíram, países colonizadores destruíram alguns costumes mais antigos para tentar justamente implementar o capitalismo nesses países? Me pareceu muito isso. Tipo, a descrição que você fez no texto me pareceu muitíssimo isso, porque a estrutura, que não era exatamente patriarcal, não era muito propícia ao capital. Então, eles começaram a destruir isso, e eu não sei qual, não vou confessar, para não falar besteira, eu não conheço muito da AIDS, da história, mas quer que seja como chegou lá, parece ter sido muito conveniente, porque, sei lá, um pouco parecido com o que está acontecendo hoje com a pandemia. É muito conveniente a pandemia e não precisava fazer nada para lidar com ela, porque as pessoas precisam trabalhar e é isso aí. Então, tipo, se você não fizer nada, ninguém vai conseguir revidar, porque tá... Perfeito, Kaique. Perfeito mesmo o que você está dizendo, porque o Samir Amin tem um trabalho de Samir Amin, pena que não está aqui, eu emprestei para uma colega que começou a estudar a Costa do Marfim, eu falei, comece estudando Samir Amin, para você entender como é que o capitalismo se estabelece e cria na Costa do Marfim uma relação de centro, e o restante dos países se tornam a periferia da Costa do Marfim. E uma das primeiras coisas que se faz, que é essa introdução do cacau, ainda no século XIX, depois de 2 tentativas, a introdução do cacau e o fato de que o cacau vai gerar renda para os homens, o que vai enfraquecer o poder das mulheres, porque as mulheres sempre tiveram muito poder. Nós estamos falando de uma sociedade que é matrilinear. Ainda que ela seja patrifocal, ela é matrilinear. Então, gera um problema muito grande. Depois, a epidemia, ela não precisa ser controlada, ela só vai ser controlada no momento que ela está interferindo na economia mundo. Lembrar que a Costa do Marfim, agora, há uns 7 anos atrás, quase teve um problema com ebola. A Libéria teve e a Guiné-Conakry também teve problemas com ebola, um surto de ebola. O que foi feito na Costa do Marfim? Fecharam a fronteira. Fecharam a fronteira por quê? Porque sabia que isso ia ter impacto sobre a produção de cacau. Né? Então, existe hoje, eu acho que valeria a pena, de quem está aí com interesse, eu sei que a Tabata tem alguns interesses nesse campo, estudar o que é a saúde global. Porque é a saúde global que vai determinar, inclusive, a circulação de nós, seres humanos pobres, pelo mundo. Né? Nós não vamos circular mais, ou nós vamos circular cada vez menos pelo mundo. Só cidadão de boa índole, branco, rico, vai poder circular pelo mundo. Pobre, hospedeiro de muita coisa, e não vai poder circular mesmo pelo mundo. Né? Então, nós vamos ter, o Lucas escreveu aqui, vacinado, vai ter a ideia desse passaporte. Né? Hoje a gente já tem o problema das vacinas mesmo, né? De um lugar para o outro, você precisa mesmo estar vacinado. Mas nós vamos ter o acirramento de tudo isso. Né?
Por quê? Porque você coloca em risco, quem circula, coloca em risco a saúde da humanidade. Né? Então, eu posso selecionar quem eu quero e quem eu não quero. Geralmente, quem eu não quero, os indesejados, são exatamente os países pobres, né? Os pobres dos países pobres, porque os ricos dos países pobres, eles vivem em outros lugares, eles vivem em Miami. Olha, ainda temos mais alguns minutinhos, se vocês quiserem ainda, eu acho que, considerando que eu levo muito tempo para responder, dá para mais uma questão ainda. Se vocês não tiverem... Oi, Bruno. O Bruno falou tchau, pessoal, ou ele falou alguma coisa que eu não entendi? Não, foi eu que falei. Vamos Oi, lá, Bruno. pessoal, quem tem mais uma pergunta aí? Acho que a Tabata queria perguntar, mas ela está sem... Fala para ela escrever aqui. Olha. Quem está sem? A Tabata que está sem? Isso. Tabata, e ela nos ouve bem? Porque se ouve, Tabata, escreve aqui do lado. Enquanto a Tabata vê se escreve, dizer duas coisinhas para vocês, né? Eu vou mandar um outro artigo, um artigo que eu traduzi há um tempo atrás, que discute um pouco essas questões do desenvolvimento, que para mim, eu acho que, a meu ver, é uma discussão de grande importância. Eu acho que nós podemos, eu gosto dessa ideia de que a capoeira pode ser, é uma escola, e no sentido, e tem que ser uma escola integral. E a escola integral significa não reducionista, né? Então, gosto dessa sugestão feita aí pela Tabata, do convite para que conversássemos aqui, porque eu acho que é isso que nós vamos potencializar cada vez mais as nossas existências. Ela diz, estamos caminhando para o fim, mas eu queria que fizesse um paralelo entre o HIV e Covid no Brasil, por mais que seu texto tenha 20 anos, o assunto é muito atual. É muito atual mesmo, é muito atual, Tabata. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, eu tenho um texto que discute exatamente educação em saúde. Não é um texto meio árido, mas ele é um texto que foi escrito também há uns 10 anos atrás, e ele discute exatamente o que nós estamos, não é exatamente, porque senão seria um visionário, né? Mas ele discute muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Em resumo, eu mando para vocês sim, Sara. Em resumo, eu diria que nós temos, nesse momento, a mesma coisa que vivemos lá atrás, né? Por exemplo, nós tivemos países que começaram a pedir teste de soropositividade para o HIV para conceder visto. Então, nós vamos ter. Então, essa barreira sanitária que existe e que é acionada sempre, ela vai ser mais presente, ela vai ser mais eficaz nesse sentido. O paralelo que eu estabeleço é que vai acontecer aqui o que já aconteceu há algum tempo atrás, que é a Europa vai fazer seus pactos, como fez depois da Primeira Guerra, dizendo isso nunca mais vai acontecer. Então, depois de 1945, vamos criar a Organização das Nações Unidas, para que isso nunca mais aconteça aqui. Mas é sempre assim, para que nunca mais aconteça aqui, mas nós vamos continuar patrocinando que aconteça em outros lugares. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento, para mim, é um indicativo de muita desgraça que ainda virá, das desgraças que ainda virão pela frente, né? A Europa vai cada vez mais se estruturar, e os Estados Unidos também, e aí o resto do mundo, duvido que o conjunto da humanidade terá acesso à vacina. Acho impossível que seja produzida e que seja distribuída vacina como um bem para a humanidade. Jamais.
será paga. E quem puder pagar, sobrevive. Quem não pudesse pagar, e sempre foi a regra. Essa é a regra do mercado. Então, olhar o HIV e olhar a Covid hoje aqui no Brasil, diria que os avanços que nós tivemos em relação ao HIV só foi possível porque a sociedade civil pressionou para que nós tivéssemos esse avanço. A sociedade civil vai ter que se posicionar também em relação a isso. No momento que é bastante difícil, porque uma pesquisa publicada recentemente mostra que os brasileiros estão entre os povos que menos acreditam em ciência. E se nós não acreditamos em ciência, acreditamos, né, na Universal, talvez. Né? Então, é uma questão aí para a gente discutir, está sempre muito, estarmos atentos. Eu resumiria tudo que eu estou dizendo, Tabata, da seguinte forma: defesa do SUS. É isso que nós precisamos. Ninguém pode dizer, eu acredito em mudança, eu luto contra a homofobia, eu luto contra a xenofobia, eu luto contra o racismo, se não disser acompanhar disso e sou a favor do SUS. Essas coisas estão... Opa, caiu aqui. Eu, pelo menos, estava te ouvindo, normal. Vocês estão ouvindo ele também? Eu estava ouvindo. Eu também estava ouvindo. Estamos ouvindo, professor. Caiu aqui o meu... Deixa eu desligar aqui. Oi, eu te ouvindo agora. Caiu minha conexão. Tá, mas nós podemos... Professor? Caiu mesmo. Não, ele está no celular agora. Mas está mutado. Pronto. Eu não vejo outra possibilidade de uma discussão que não envolva a defesa do SUS. Né? Defender direitos humanos envolve defender SUS. Lutar contra o racismo envolve defender o SUS. Muita coisa envolve defender o SUS. É isso. Legal, professor. Acho que já está mesmo no momentos finais, a gente encerrando, está dando 9 horas, hoje o pessoal tem aula também, estamos aí no EAD, né, da UFABC, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente nessa conversa, né, acho que falou por todos, que foi muito rico, sim, muito inspirador também ver essa sua trajetória. E te convidar também para outras oportunidades que o senhor quiser. A gente está se encontrando aí faz um tempo. Legal, vocês contem comigo. Inclusive, nós já tivemos aquele encontro presencial, depois fomos impedidos de continuar no presencial. Continuaremos por aqui e contem comigo em todas as situações, tá bom? Tá certo, professor. Muito obrigado novamente. A gente se vê em 2021, de preferência presencialmente, né? Legal, com certeza. Obrigado. Fiquem bem, um forte abraço para vocês. E eu vou mandar esses textos citados aqui. E se vocês tiverem tempo, aí vocês poderão ler, tá bom? Com certeza. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Boa noite, pessoal. Professor, muito obrigada, viu?